Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam todos novamente bem-vindos à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Paraná, à Casa da Cidadania. Estamos muito felizes hoje com a visita ilustre do ministro Gilmar Mendes, que veio para fechar o nosso evento, segundo Congresso Brasileiro de Direito Processual Constitucional. Agradecemos, portanto, ministro, mais uma vez a sua visita ao Estado do Paraná e a sua visita especialmente aqui à Ordem dos Advogados do Brasil. Quero aproveitar também esse início de sessão para fazer um cumprimento especial à Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional e faço esse cumprimento na pessoa do nosso querido professor Luiz Guilherme Marinoni. Obrigado, professor Marinoni, também pela parceria com a nossa instituição, Cleberton Cremonese também, que foi o organizador desse evento. Quero aproveitar aqui para cumprimentar também Flávio Pansieri, conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que nos representa em Brasília, representa o Estado do Paraná, professor também de Direito Constitucional e vice-presidente da Comissão de Direito Constitucional do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Obrigado também, professor Flávio, pela sua presença nesta noite. Fazer um cumprimento também ao presidente do Instituto dos Advogados do Paraná, professor Tarcísio Krautz. Obrigado, doutor Tarcísio, também pela companhia nesta noite. Instituto sempre muito parceiro da Ordem dos Advogados do Brasil. E é uma honra também contarmos com a sua presença aqui nesta mesa. Todos nós estamos aqui ávidos por escutar o ministro Gilmar Mendes. Portanto, sem maiores delongas, eu tenho a satisfação, a imensa honra de passar a palavra ao ministro Gilmar Mendes para que faça a sua palestra. Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente da OAB do Paraná, Cássio Teles, cumprimentar o professor Marinoni, o professor Clécio, o professor Pansieri, o professor Tarcísio, cumprimentar a todos os senhores da mesa e cumprimentar a todos os senhores que se fazem presentes aqui numa noite fria, Curitiba, uma sexta-feira. Agradecer pela presença e dizer que eu vou tentar fazer um panorama do que vai nesse universo do processo constitucional brasileiro. Eu acabo até hoje, ainda conversava com o professor Marinoni, com o professor Cleverson, eu acabo de publicar numa coletânea belíssima por eles organizada, um artigo, um ensaio em que eu chamo a atenção para o habeas corpus como a matriz do nosso processo constitucional. E, de fato, é um pouco essa a nossa experiência, que já vem do Brasil monárquico, talvez até do Brasil colônia, a experiência com o habeas corpus. Na República, se vocês compulsarem o texto de 1891, haverá então uma singularidade que foi plasmada pelo gênio de Rui Barbosa, ao dizer que o habeas corpus serviria para tutelar direitos subjetivos públicos vis-à-vis as violações perpetradas pelo poder. Mudou-se um pouco, então, a ideia que se tinha e que vinha já do Código Criminal do Império, do Código do Processo Criminal do Império, de que o habeas corpus serviria à liberdade de locomoção e a preservar a liberdade de locomoção. Agora se passa a discutir o habeas corpus, portanto, como um instrumento quase que polivalente, digamos assim, para as lesões perpetradas pelo poder público em face
dos direitos e garantias individuais. Esse debate vai ocupar o Supremo Tribunal Federal e, a partir de 1910, mais ou menos, 1909, 1910, vai se desenvolver aquilo que ficou notabilizado no Brasil e também no mundo como a doutrina brasileira do habeas corpus, em que se vai dizer algo que mitiga um pouco aquela leitura literal do texto de 1891, mas que se vai dizer que o habeas corpus serviria, hoje usando uma linguagem mais moderna, para aquelas situações de concorrência de direitos fundamentais. Se nós estivéssemos aqui, presidente, e quiséssemos fazer uma passeata para fazer um protesto, hoje muito em voga, e tivéssemos um obstáculo vindo do poder público, poderíamos lançar mão do habeas corpus, segundo a doutrina brasileira do habeas corpus. Dizia: a liberdade de locomoção está sendo afetada, embora o direito subjetivo pretendido seria, por exemplo, a liberdade de reunião. Se nós quiséssemos sair daqui para a catedral em procissão e tivéssemos o mesmo obstáculo, nós teríamos também esse tipo de possibilidade de uso. Agora é a liberdade religiosa que está em jogo, veja, subjacente à liberdade de locomoção. Mas para chegarmos até a catedral, precisamos de nos locomover. Logo, poderíamos usar o habeas corpus. O Supremo, portanto, fez uma construção interessantíssima que, de alguma forma, fazia uma eliminação da literalidade do texto, mas dizia sempre que a liberdade de locomoção estiver integrada com outro direito, cabe habeas corpus. Isto foi coartado com a reforma de 1926, que dizia: isto politiza demais. Fenômeno que hoje vocês ouvem, a referência aí à história da judicialização da política, isso politiza demais, não é? A intervenção do judiciário é danosa para o sistema e veio, portanto, a resposta em emenda constitucional, a única que se fez, a Constituição de 1891. E aí se diz: o habeas corpus só servirá estritamente para as situações de constituições à liberdade. No momento seguinte, ou naquele mesmo momento, alguém já disse: mas então há uma lacuna no sistema de proteção. E já se falava então na necessidade do mandado de garantia, que se tornou o mandado de segurança, que vem a ser incorporado na Constituição de 1934 e a partir daí se integra no nosso sistema, numa relação de subsidiariedade. Não raras vezes nós temos essa perplexidade. E neste caso, usamos habeas corpus ou usamos o mandado de segurança? Isso é interessante, portanto, que o mandado de segurança, para usarmos uma expressão um pouco, talvez um pouco vulgar, mas talvez bíblica, o mandado de segurança nasce da costela do habeas corpus. Aí vamos fazer uma segunda passagem, que se faz também mais ou menos nesse mesmo momento, na transição de 1891 para 1930, que é a discussão sobre os excessos da intervenção federal. A República Velha, assim conhecida, ficou marcada pelos usos e abusos de alguns institutos, entre eles a intervenção federal. Muitas vezes, pendências políticas, conflitos políticos, se resolviam com a intervenção federal. E aí se disse: o presidente da República acaba sendo, em determinados casos, um soberano, inclusive ao dizer que um Estado perpetrou uma violação à norma constitucional. Se pensou, então, numa fórmula interessante que dá seguimento a algo que se esboçou já na reforma de 26. Em 26 aparece, pela primeira vez, o elenco de princípios sensíveis. A partir de 34 se diz:
violação aos princípios sensíveis para dar a intervenção, tem que ter a chancela do Supremo Tribunal Federal. E quem vai procurar isto? O Procurador-Geral da República. Fará, então, isto é a matriz da representação interventiva e depois vai ser a matriz, como vocês sabem, da representação de inconstitucionalidade e depois da nossa ação direta de inconstitucionalidade, podemos dizer depois de todas as nossas ações diretas. Então é preciso entender esse processo. É curioso que quando se vai disciplinar a representação interventiva, especialmente no pós-46, logo no início dos anos 50, o que se diz? E é interessante porque isso vai lembrar um pouco o nosso processo constitucional. Se diz, é uma lei curtinha, a primeira lei da representação interventiva, ela vai dizer, aplica-se no que couber a lei do mandado de segurança. Portanto, a representação interventiva seguia as premissas procedimentais do mandado de segurança. Por isso que eu digo, a rigor, a gente vai puxando esse novelo que vai dar no habeas corpus. Não é? Isto vai balizar, porque o habeas corpus é exatamente aquela ação em que nós vamos dizer que as provas têm que ser pré-constituídas, em que, se houver fatos controvertidos, não cabe aqui examinar. Isto vai passar para o mandado de segurança, vai levar à representação interventiva e depois vai entrar nas ações diretas de uma maneira geral. Então, esse é um ponto importante que explica, muitas vezes os alunos perguntam-nos nas salas de aula, por que esse modelo, essa díade, esse modelo dual, habeas corpus e mandado de segurança? Nos sistemas europeus, fala-se do recurso constitucional como um instrumento polivalente. Os alemães falam na prefácio do Schwerter como um instrumento polivalente. Os hispânicos falam do recurso de amparo também com essa polivalência. Mas nós partimos desse modelo dual a partir dessa evolução histórica. Inicialmente era só o habeas corpus. Ele era o instrumento por definição. E a preocupação, é tão curioso isso, a OAB Nacional, que não faz muito tempo, publicou algumas obras importantes, alguns textos importantes de Rui Barbosa. Dentre eles, um texto muito curioso, que diz respeito à posse dos direitos e garantias, dos direitos individuais. Rui entrava nisso. E por que Rui estava preocupado com essa questão? Caracterizar a posse como, ou melhor, os direitos e garantias individuais como passíveis de posse. Porque talvez, por conta exatamente da evolução do direito romano, nenhum direito esteja tão bem protegido como a posse. Então pensava Rui o quê? Que se poderiam usar os interditos possessórios para proteger os direitos e garantias individuais. Daí toda a trabalheira que ele teve para dizer que os direitos e garantias individuais também eram passíveis de posse como os demais direitos reais. Veja, portanto, que era um esforço no sentido de construir um modelo de garantias. Fizemos passos significativos nesses anos. De 46 para cá, introduzimos, ao lado do modelo de controle incidental, com habeas corpus, mandado de segurança, introduzimos a representação interventiva. Ela passa a ser utilizada com bastante frequência. E ela vai ser tão bem sucedida, como inclusive resposta para essas situações de franjas, de limítrofes, políticas e jurídicas, conflitos entre a União e os Estados, que se vai dizer em algum momento, já no final dos anos 50, ou já nos avançados anos 50, vai se dizer, puxa, a representação interventiva é algo bem sucedido,
Por quê? Permite que a lei estadual seja submetida diretamente ao Supremo, e se o Supremo diz que ela é inconstitucional, o assunto está resolvido. A rigor, era um uso ampliado da representação interventiva, que, como ela fora pensada, era só para aqueles casos de eventual conflito federativo e para evitar uma eventual intervenção federal. Tanto é que o texto de 46, como depois de 67, e o de hoje, de 88, diz que o presidente, declarada a inconstitucionalidade da representação interventiva, limita-se a suspender o ato se julgar, se isso bastar para resolver a questão. Mas essa ação foi tão bem sucedida que alguém disse: poxa, por que não usarmos o mesmo método para as leis em geral, as leis federais e as leis estaduais que nada tenham a ver com a temática da lesão aos princípios sensíveis? Esse debate se fez nos anos 60. Era uma reforma do judiciário. Isto foi determinado pelo Ministério da Justiça da época. E gente de grande envergadura intelectual participou da elaboração desta reforma. Só que esta reforma, pela tramitação difícil e pelos debates, essa reforma só vai se fazer com a emenda 16 de 65. E aí há um problema em termos históricos, como vocês sabem. É que 65 é depois de 64. Aqui nós temos um quadro já muito peculiar e que vai tumultuar, de certa forma, o uso desse instrumento. E vai surgir debates que, como os senhores sabem, são marcantes na nossa história. A própria autonomia do Procurador-Geral da República, que ninguém discutia nos anos 40 e 46. Pelo contrário, Temístocles Cavalcante foi o Procurador-Geral de Dutra e era considerado independente, indicado pelo presidente, mas não devia haver satisfação. Há até um caso célebre, uma representação interventiva, em que ele recebe um pedido do ministro da Justiça para impugnar uma lei, uma norma do Estado de Pernambuco. E ele recebe aquilo e entende que a lei, que a norma constitucional que o governo queria impugnar, ele julgava constitucional. E ele disse: eu considero ela constitucional, mas vou submetê-la ao Supremo com o meu parecer pela constitucionalidade, pelo contrário ao parecer do ministro da Justiça. E o Supremo, então, fez uma das suas, na época, não é? Dizendo que o Procurador-Geral da Estação é um mero veículo e há um conflito entre a União e os Estados. E o Supremo acabou por conhecer desta ação e dizer que o Procurador-Geral tinha razão. Transformou a representação interventiva já num antecedente da nossa ação declaratória de constitucionalidade. Mas aí vem 65, a emenda 16. E aí todos os tropeços. Constituição de 67, a tal emenda de 69, as 5, 13 de dezembro de 68, que vai dar ensejo a essa emenda, aquele triunvirato militar, aposentadoria de ministros do Supremo, 3 foram aposentados compulsoriamente, Vitor Nunes, Evandro Lins e Hermes Lima, outros 2 se seguiram, entenderam que deviam fazer um protesto naquela quadra, e em 1970 o governo, agora já voltado à aparente normalidade, o presidente Médici edita um decreto-lei 1077 de 1970, que estabelece a censura prévia a livros, jornais e periódicos. E aí vai ser um grande teste para esse novo modelo da representação de inconstitucionalidade que tinha sido incorporado no nosso sistema com a emenda 16 de 65. E este é um caso que eu acho que deveria ser mais divulgado, porque ele é marcante no desenvolvimento da história, é um dos fatos marcantes para o desenvolvimento da nossa história
do processo constitucional. O MDB, partido de oposição à época único, vendo aquele decreto-lei publicado, foi ao Procurador-Geral e pede que impugne o decreto-lei perante o Supremo. Aquela situação que, como vocês percebem, era uma situação de fronte. Porque é claro que o decreto-lei era inconstitucional, vis-à-vis a Constituição que estava em vigor. Mas é claro que o decreto-lei também invocava fundamentos revolucionários. O AI-5. O Procurador-Geral recebe aqui, faz um despacho cauteloso, era um bom processualista, já havia dado inquérito, dizendo que ele era o dono do juiz. E só ele, Procurador-Geral, tinha legitimidade. Até então, esse argumento, no passado, não era relevante. Tanto é que, mesmo com a representação intermediária, o Procurador-Geral costumava encaminhar pedido com parecer contrário, às vezes. Era um modelo, portanto, muito mais livre. Mas agora a situação era outra. E o Procurador-Geral manda, portanto, o pedido do MDB para o arquivo. Diz, só eu tenho legitimidade e eu não vislumbro relevância nessa temática. E ele manda para o arquivo. O que faz o MDB? Vai ao Supremo com uma reclamação, dizendo: o Procurador-Geral está a usurpar vossa competência, Supremo. Só vocês podem dizer que a lei é constitucional ou inconstitucional. Se ele está convicto da constitucionalidade, deveria ter submetido. E talvez isto fosse até um cacoete, porque havia antecedentes da época. Procuradores-gerais, Temístocles Cavalcante, Evandro Luiz e Silva. Portanto, gente da maior envergadura e independência, que não tinham temores referenciais naquelas relações e tinham muita confiança e autoconfiança. Então, a questão é colocada num dia de 1971 para julgamento no Supremo Tribunal. Portanto, o tribunal já traumatizado com toda essa experiência, a aposentadoria compulsória de membros do Supremo e tudo mais, vai decidir isto. E aí acontece algo inusitado que ninguém esperava. Todos, de alguma forma, estavam convencidos de que o argumento do Procurador-Geral parecia razoável. Ele era o titular da ação. Se ele entendia de não movimentar a máquina do judiciário, aí todos os seus cansos de estudar o princípio da inércia, da necessidade de provocação, então ele interpreta. O tema está resolvido. E aí, então, surge a voz de Adalto Lúcio Cardoso. Um ex-parlamentar, um indivíduo independente, que era insuspeito de ter propósitos esquerdistas, revolucionários ou antirrevolucionários, considerando a Revolução de 74 e coisa do tipo. E ele começa a dizer-se incomodado com aquele poder imenso que se estava a conferir ao Procurador-Geral. E começa, com aquela técnica parlamentar dos apartes, a dizer que havia algo de errado. Os colegas tentavam consolá-lo, dizendo: o fato de não estarmos conhecendo desta ação não significa nada, porque o juiz de primeiro grau poderá decidir sobre a inconstitucionalidade da lei, do decreto-lei no caso concreto. Puro realismo, diz Evandro Luiz, nós estamos aqui, vamos dizer assim, um tanto quanto atemorizados. Imagine onde está a esta altura o juiz de primeiro grau. Quer dizer, se não se pode exigir heroísmo
nossa parte, não é? Não vamos querer exigir o juiz de primeiro grau. Tudo caminhava para aquelas sessões. Os senhores que acompanham hoje pela televisão as sessões do Supremo Tribunal Federal sabem, toda hora sai gente, né, colegas vencidos e vencedores. Mas Arauto Lúcio Cardoso decide por um ponto final na sua presença no tribunal. Joga a toga sobre a cadeira e diz: eu não tenho mais nada que fazer aqui. É curioso este caso, Marinoni, porque este caso obrigou o Brasil a discutir o tema do monopólio da ação do Procurador-Geral. Eu chego à universidade em 75 e só o assunto que se falava em aula de direito constitucional é essa: o Procurador-Geral está obrigado ou não está obrigado a representar? É interessantíssimo. Um voto vencido, mas mais do que o voto vencido, esse gesto calou fundo. Para mim é uma matriz da mudança do sistema de controle de constitucionalidade. Quando alguém de vocês reclama da ampla dimensão do artigo 103, que fez com que nossa ação direta ganhasse esse perfil, talvez um dos mais amplos do mundo, eu disse: leia a história, vejam o que nos aconteceu em 70, 69, 70, 71. Não é? Senão nós não vamos entender esse sistema. E veja que o texto constitucional é expresso ao dizer, tanto é que no 125, parágrafo 2º, diz que o Estado poderá constituir, não é, a jurisdição constitucional vedada a outorga de legitimação a um único órgão. Veja que a experiência do Decreto-Lei 1077 calou fundo na alma nacional. Os alemães trabalham com um conceito que é de norma-resposta, não é? A ideia de que nós tentamos institucionalizar modelos que impeçam a reprodução de wrongdoing, de coisas mal feitas. Aqui é um caso deste. Quer dizer, levou-se a uma amplitude enorme, e essa é a explicação que se pode dar para esse modelo amplo. Não só criamos a ADIM, né, que na verdade é a ampliação da chamada representação de inconstitucionalidade, que tem matriz na representação interventiva, mas temos a ela uma latitude enorme. E ao fazê-lo, nós mudamos radicalmente o sistema de controle de constitucionalidade no Brasil. Porque se vocês olharem e fizerem uma rápida passada, vocês vão ver que inicialmente era um controle puramente incidental. Depois começa a aparecer esse matiz de representação de inconstitucionalidade, a representação interventiva. Mesmo quando se consolida a representação de inconstitucionalidade, o modelo matricial era do controle difuso ou incidental. Agora, na Constituição de 88, com a amplitude que se empresta ao sistema de representação, de provocação, o controle incidental é que vai ser talvez subsidiário. O controle principal, em grande parte, passa a ser no âmbito da ADIM. Esta é uma mudança importante que tem a ver com esses aspectos históricos. Muitas construções nós fizemos nesses anos. Um passo que se deu a partir da ADIM foi em 93 a ADC. Todavia, se vocês olharem, a ADC, na verdade, já estava implícita no nosso sistema. Porque o Procurador-Geral, quando encaminhava um pedido e dava parecer em sentido contrário, no fundo estava defendendo a declaração de constitucionalidade da norma. E era, de certa forma, o pedido que a OAB fazia ao procurador, o MDB fazia ao Procurador-Geral, que submetesse a matéria à apreciação do Supremo, ainda com parecer contrário.
passos foram dados importantes nesse contexto. Um outro capítulo da nossa experiência constitucional importantíssimo tem a ver com um tema que a toda hora nós estamos a discutir, inclusive no campo do chamado efetivo ou suposto ativismo, é a questão do controle da omissão constitucional. É muito curioso que nós tenhamos tido, nesses anos todos, muitos debates sobre essas questões. Todos nós aqui, de alguma forma, já vimos pelo menos a capa daquele livro notável de José Afonso da Silva sobre a eficácia das normas constitucionais. E aquela tipologia que ele desenvolveu, fundado na doutrina italiana. Não é? Normas de eficácia plena, normas de eficácia contida, normas de eficácia limitada. E nós, de alguma forma, nos contentávamos, especialmente no campo dos direitos sociais, com a ideia de um certo constitucionalismo simbólico. O direito está garantido na Constituição, mas falta uma norma. E aí, alguns impulsos. Um, de origem portuguesa, nos trouxe a ADO, a Ação Direta por Omissão. Mas alguém falou, talvez precisássemos de uma ação individual. E veja, começamos aqui uma ruptura, uma ampliação daquele modelo dual de proteção. Antes habeas corpus e mandado de segurança, agora já se fala, poxa, eu preciso também proteger direitos individuais vis-à-vis, face à omissão inconstitucional. E surgem, então, na Constituição, esses dois institutos de controle da omissão. A ação direta por omissão e o mandado de injunção. Nós levamos anos, nos anos 90, discutiu-se muito a natureza do mandado de injunção. Uma boa parte da doutrina defendia que o Supremo deveria substituir-se ao legislador no mandado de injunção. Ao contrário da ADO, que se fala de notificação ou cientificação, aqui deveria o Supremo atuar de uma maneira clara, substituindo-se ao legislador. Por quê? Porque se dizia, nós temos um grave problema no que concerne a omissão. O poder de fazer a lei levava também ao poder de não fazer a lei e de não executar o direito. Essa era a nossa experiência histórica. E por isso a Constituição, de alguma forma, rompe com um certo passivismo e diz, os tribunais têm que fazer o controle, ou podem fazer o controle da omissão. Há casos de omissão legislativa inconstitucional. A disputa que se vai travar no Brasil é interessante. A imagem já está desgastada, mas eu brincava dizendo que praticamente os constitucionalistas, uma boa parte dos constitucionalistas brasileiros, defendia a ideia de que os tribunais estariam, nos casos de omissão, autorizados a substituir ao legislador. E quando o Supremo decidiu o caso conhecido, do chamado mandado de injunção 107, em que disse que tanto na ADO quanto na mandado de injunção cabia a ele tão somente cientificar o legislador de que ele estava em mora, foi uma comoção nacional. Era como se no nosso meio jurídico nós tivéssemos, a imagem está desgastada, como eu disse, perdido de novo para o Uruguai na Copa 50. Foi antes do 7-1 lá em Belo Horizonte. Mas vejam os senhores, foi uma comoção. Olha, o Supremo matou o mandado de injunção, porque está só cientificando, como se nós achássemos que aquilo era pouco.
Ao cientificar o Congresso de que há uma omissão, o Supremo estava dando uma sentença de caráter mandamental. Faça a lei. Mas isto não foi entendido assim. E o resultado foi que, de experimentalismo em experimentalismo, nós chegamos, como vocês sabem, ao caso da lei de greve, em que, no mandado de injunção, entendemos que era possível, sim, expedir uma decisão de caráter aditivo, normativo. Então, são experiências interessantes e curiosas. Veja que, inicialmente, o tribunal praticou um rigoroso self-restraint. E só depois, em função da contumácia, da inércia, é que começou a... Esse caso, por exemplo, do direito de greve, já vinha sendo discutido quando o tribunal colocou o tema em debate, neste novo formato, há mais de 20 anos. Já havia decisões velhas de 20 anos. Portanto, vejam vocês que aqui houve mudanças importantes e me parecem coerentes com a valorização que a Constituição emprestou, ou o desvalor que a Constituição emprestou à omissão inconstitucional. E, desde então, nós temos tido, aqui ou acolá, debates extremamente relevantes sobre essa temática. E muitos colocam aqui, ainda hoje está nos jornais, o tribunal está a legislar. Se há um campo em que há uma autorização excepcional para uma atividade, chamemos assim, ou se quiser chamar, um ativismo inequivocamente legítimo, autorizado, requerido, pedido pela Constituição, é no campo da omissão inconstitucional. Então, o tribunal passou a experimentar. É claro, e nós não podemos ser ingênuos, que há limites aqui. Que muitas vezes o tribunal terá que trabalhar num modelo de diálogo institucional. Que não é possível organizar instituições que às vezes são reclamadas para consolidarem direitos a partir de uma simples decisão judicial. Que há limites para esse afazer, vamos chamar assim, normativo judicial do tribunal. Mas é preciso entender que quando o tribunal pensa uma norma para substituir uma omissão legislativa, necessariamente ele não está praticando um hiperativismo. Ou se quiserem classificar isso como ativismo, ele deve ser pensado como um ativismo autorizado ou até mesmo requerido pela Constituição. Este é um bloco importante do nosso compreensão do nosso sistema. É claro que a conjugação desse arsenal que a Constituição colocou à disposição de todos nós exige de nós também uma compreensão sistemática de todo esse modelo. Eu me lembro de uma colega, já saudosa, Rezeleide Marcelino, que trabalhou na versão inicial do mandado de injunção. E ela dizia que um senador, ela era consultora legislativa do Senado Federal, e dizia, eu não posso conviver com a ideia de que a Constituição assegura o direito à educação às pessoas, e por falta de lei, isto não é assegurado. Então é preciso ter algum instrumento que viabilize o exercício desse direito. As coisas foram assim, se passando. É curioso, quando nós aprendemos alguma coisa sobre a omissão inconstitucional, descobrimos também, como vocês sabem, que haveria as situações de omissões parciais. E aí, então, passamos a ter
aquilo que eu chamo de uma relativa fungibilidade para o uso, vez de uma ação direta ou de uma ação direta por omissão em situações que tais. Eu mesmo fui relator, como muitos devem saber, do célebre caso do FPE, em que alguns impugnavam a própria disciplina estabelecida na lei e outros diziam que a lei era incompleta, omissa, e portanto entraram com ação direta por omissão. E o tribunal acabou por julgar ambas as ações, a DIN e a DO, e acabou por usar um instrumento que hoje está, como vocês sabem, na Lei 9868, o artigo 27, célebre artigo 27, claro, que permite a chamada modulação de efeitos e amplamente utilizada, portanto, no campo nos casos de omissão. Declarou inconstitucional a norma, mas não a sua nulidade. Deixou-a em vigor por 3 anos para que o Congresso pudesse fazer outra. Aqui eu já entro num outro campo, que é o campo da legislação. Nesses anos todos, nós aperfeiçoamos, e isso está evidente, inclusive no trabalho que a Associação Brasileira de Processo Constitucional realiza, nós avançamos muito na sistemática do processo constitucional. Temos a lei da ADIM, que também se convolou na lei da ADC e hoje da ADO, a lei 9868, que incorporou entre nós novas técnicas de decisão, permitindo inclusive a modulação de efeitos, o célebre artigo 27. Até então, nós éramos talvez, o Supremo, a única corte constitucional no mundo que não tinha isto delineado. A possibilidade de uma declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade. Agora, isso ficou devidamente tematizado e, de certa forma, está positivado. Vieram novas leis. A representação interventiva, a qual já fiz referência, que é a matriz do nosso sistema constitucional, especialmente das ações diretas, a matriz mais recente, a matriz inicial, como eu disse, é o habeas corpus. Esta representação interventiva, ela praticamente desaparece na esfera federal. Em princípio, deixa-se de usar a representação interventiva para impugnação de leis estaduais. Por quê? Porque a DIN já é bastante para isso. Praticamente nós não conhecemos mais a representação interventiva em caso de inconstitucionalidade. Mas começam a aparecer situações de outra dimensão. Há um célebre caso que é marcante na jurisprudência do Supremo, que é o caso de Matupá. De que se cuida? Lá nos Cafundós do Mato Grosso, no norte do Mato Grosso, não chamado Nortão, em 1990-91, o governo Collor, Procurador-Geral da República, Aristides Junqueira, acontece a seguinte situação. Alguns supostos malfeitores estavam andando nas fazendas e cometendo crimes, assaltos. Um dia eles foram surpreendidos pela polícia, foram trazidos até a sede desse distrito, hoje município, Matupá. As pessoas inconformadas os tiraram do carro da polícia, levaram para uma praça que havia na cidade, no local, cometeram um linchamento. Ninguém os salvou, mas um cinegrafista amador gravou aquelas imagens. Veio para o SBT, jornal amplo, discussão. O Procurador-Geral ficou perplexo. O que fazer?
diante disso. Lançam mão do quê? Da representação interventiva, dizendo que aqui havia um atentado contra a pessoa humana, contra os direitos humanos. Considerou que isto era um princípio sensível e que estava sendo atentado por omissão. O Supremo, o Procurador-Geral entrou para a estação, o Supremo conheceu desta ação. Ao fim e ao cabo, julgou-a improcedente, porque disse que o Estado já tomou as providências a seu alcance, está investigando, responsabilizando os criminosos e ponto. Não paramos aí. Em Brasília houve um sério caso de corrupção envolvendo o governador e uma grande confusão que envolvia também a Câmara Legislativa. Então todos cobravam o impeachment do governador. E se dizia, mas não haverá impeachment do governador porque a Câmara Legislativa também está envolvida nesses escândalos. E faz o procurador Roberto Gurgel? Lança de novo mão da representação interventiva, dizendo que os princípios sensíveis da República que o Distrito Federal deveria observar estavam sendo violados. Isto se chama, nós chamaríamos um tipo de competência. Bastou a intimação do Supremo e a ameaça de intervenção no sistema político do Distrito Federal, ninguém sabia bem o que seria isso, porque era um caso em que envolvia tanto a chefia do Executivo como a chefia do Legislativo. O processo se pôs a andar. Portanto, também a representação interventiva, embora hoje bastante subutilizada e praticamente absorvida pela ação direta, pelo controle abstrato, no que diz respeito ao controle de norma estadual vis-à-vis aos princípios sensíveis, ela tem grande significado. Por último, é bom que se fale na arguição de descumprimento de preceito fundamental, regulada na Lei 9882, ganhou uma projeção inimaginável se nós considerarmos a época em que ela foi feita. Também aqui eu vivenciei bastante a realidade já dessa feitura do instrumento. Nós discutíamos há muito, vários dos constitucionalistas do meu círculo, que faltava ao sistema algum instrumento que levasse uma ação diretamente ao Supremo Tribunal Federal a partir das controvérsias surgidas dos casos concretos. Chegamos a pensar no chamado incidente de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade. Chegamos a pensar que legitimados poderiam pensar um incidente e levar diretamente ao Supremo. Até que, conversando com o professor Celso Bastos, um dia, ele disse, eu preciso engendrar alguma coisa. E ele e eu falamos, o instrumento está na ADPF. Que era uma coisa que, como vocês sabem, estava no texto constitucional, mas ninguém sabia bem o que era. E desde então, ele e eu nos pusemos, ele em São Paulo, eu em Brasília, nos pusemos a elaborar textos sobre a ADPF. Depois entrou o Ives Gandra, veio Saulo Ramos, Oscar Correia, fizemos algumas reuniões e chegamos a um texto. Nós já tínhamos trabalhado no anteprojeto, que resultava no projeto da Lei 9868, a Lei da ADI. Então, incorporamos muitos dos princípios, dos postulados, aqui na ADPF. E debatemos uma série de peculiaridades. O professor Celso chegou a pensar, vamos definir o que são preceitos fundamentais. Eu disse isso sempre um risco, porque se o Supremo aceitar esta ação,
nunca se vai saber se ele não vai dizer que esse preceito fundamental que nós escrevemos não está na Constituição, ou que não seria preceito fundamental. Em suma, preferimos depois deixar de fora. Esta ação foi trabalhada. Buscamos a ideia da subsidiariedade que aparece no artigo 4º, parágrafo 1º do texto. E esse projeto foi colocado à disposição de alguns parlamentares. À época, o PT se batia contra as emendas constitucionais feitas no governo Fernando Henrique Cardoso e entrava com mandado de segurança a toda hora no Supremo para dizer que determinada deliberação da mesa da Câmara era inconstitucional. A deputada Sandra Stalin, do PT de Minas Gerais, apresentou um projeto de lei, poucos artigos, talvez 2 artigos, tratando da ADPF, porque ela vislumbrou aqui o instrumento adequado para resolver a questão. Agora terei uma ação que vai me permitir impugnar atos da mesa que interpretam o regimento que desafia a Constituição. Interessante que esse nosso projeto foi somado à da Sandra Stalin. O deputado Prisco Viana, relator, fez a incorporação e, por uma ironia do destino, o que aconteceu? O nosso projeto passou na Câmara, passou no Senado, inclusive com a ajuda da oposição, então. Depois, por uma dessas ironias, a parte apresentada pelo deputado Sandra Stalin foi vetada pelo presidente Fernando Henrique e subsistiu na íntegra o nosso projeto, que é o projeto da comissão, nós chamamos Celso Bastos. A OAB, então, chegou a impugnar a Lei 9882 no Supremo. Eu já não sei mais se decidiu essa matéria, mas o fato é que o tribunal passou a aplicar a ADPF de maneira amplíssima e hoje, como vocês sabem, é um instrumento importantíssimo que fecha praticamente o nosso sistema de controle funcional. Ou temos a ADIM, ou a ADC, ou a ADO. Temos a representação interventiva aqui no caráter complementar, mas muitas questões que não chegam por uma dessas vias das ações diretas típicas, chegam pela via da ADPF. Não é incomum hoje alguém entrar com a ADPF dizendo que há uma vacilação na jurisprudência, que há uma insegurança jurídica na jurisprudência de primeiro grau e de segundo grau, e que é necessário que haja uma definição do Supremo Tribunal Federal. Muitas vezes a ADPF é colocada antecipadamente em lugar, Marinoni, de um RE, decidindo, portanto, com eficácia erga omnes uma dada questão constitucional. E a ADPF, inclusive, supriu algumas lacunas do sistema da ADIM. A lei já foi revogada. A lei é anterior à Constituição. Tudo isto que eu não posso discutir no controle abstrato de normas típicas, posso discutir em sede de ADPF. De modo que o sistema avançou significativamente e hoje, sem dúvida nenhuma, é um sistema de ampla proteção. Legitimados para a ADPF, e essa foi uma das controvérsias havidas à época, são todos os legitimados para a ADIM. A deputada Sandra Stalin imaginava que também o cidadão deveria ter acesso à ADPF. Foram passos importantes que foram dados nesses anos todos de avanços. Os senhores poderiam dizer, falta dizer alguma coisa sobre o controle difuso. E com isso eu encerro. No controle difuso, nós também avançamos. Especialmente com a ideia da repercussão geral, aprovada com a
emenda da reforma do Poder Judiciário. Avançamos de maneira significativa. Aqui ainda temos algumas querelas. Como vocês sabem, certamente alguém faria uma observação, que é um tema ao qual eu tenho dedicado, o tal papel do Senado. Aqui nós temos várias disputas nessa matéria. Todos sabem que, em 1934, o Constituinte adotou a tal fórmula do Senado, numa pretensão de suprir a falta que havia de um efeito vinculante, de um stare decisis do modelo americano. Mas como que nós entendemos essa fórmula do Senado? O Supremo entendeu que a fórmula do Senado dava ao Senado o poder de suspender ou não a lei declarada inconstitucional pelo Supremo. Esse foi o entendimento que o Supremo adotou e do qual não fugiu. Disse até que o Senado poderia fazer isto uma única vez. Se o Senado fizesse a suspensão, não poderia revogar a resolução. Mas, em não fazendo, não poderia sofrer reparos. O que aconteceu nos anos que se seguiram, especialmente a Constituição de 88? Generalizou-se a eficácia geral das decisões. Passamos a ter eficácia geral na ADIM, na ADC, na ADO, de alguma forma na representação interventiva, na ADPF. E o sistema do controle incidental continuou incrustado nesta chamada fórmula do Senado. Eu comecei a discutir esse tema e passei a dizer que talvez agora a fórmula do Senado devesse ser vista com um outro sentido. Diante da generalização da eficácia erga omnes, deveríamos dizer que o Senado hoje está obrigado a publicar, simplesmente a verificar se transitou em julgado ou não a decisão do Supremo, e ponto final. E que essa seria a compreensão adequada do tema. Até que aconteceu um caso do qual os senhores vão se lembrar. Um caso interessante. O Supremo, inicialmente, decidiu que o artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos seria constitucional. Portanto, que era correta a compreensão do legislador de que, se alguém cometer um crime hediondo e fosse por ele condenado, devia cumprir a pena em regime integralmente fechado. Creio que 10 anos passados, o Supremo muda a concepção em relação a isso. E diante da interpretação que dá ao princípio da individualização da pena constante da Constituição, vai dizer que o princípio da progressão é obrigatório. Progressão de pena. Logo coloca uma questão delicada aqui. Esse é um caso interessantíssimo da relatoria do ministro Marco Aurélio, em que ele vai dizer, ele recebe, este é um caso interessante, eu já disse, presidente, que se fosse nos Estados Unidos, este caso teria se tornado um título. Por quê? Muitos advogados importantes tentaram rever a jurisprudência do Supremo. Não obstante, foi um preso que entrou com a ação, e essa é a beleza do habeas corpus. Em geral, os senhores veem os advogados como impetrantes do habeas corpus, não é? Em nome do paciente tal ou qual. Nós consideramos, a doutrina majoritária considera que o habeas corpus é um tipo de ação popular. Este caso chega pelas mãos de um preso, um tipo de carta de preso, que foi protocolado como habeas corpus. O ministro entendeu que era cabível, trouxe para o plenário, e o plenário decidiu. Aquilo que era o sonho do advogado, dizer, poxa, eu revi a jurisprudência do Supremo nessa matéria, acaba sendo realizada por um preso. Ele escreveu esse habeas corpus. Por isso que eu disse, nos Estados Unidos, isso se tornaria um filme.
Encerrado o julgamento, declarada a inconstitucionalidade de uma lei que anteriormente nós declarávamos constitucional, eu coloquei a questão. Disse, colegas, como todos temos muitos desses casos no gabinete, vamos entender que cada um de nós está autorizado a decidir monocraticamente esses habeas corpus que estão nos nossos gabinetes, na forma do antigo artigo 557 do CPC. E assim se passou. O ano fluiu assim, nós passamos a decidir monocraticamente todos esses casos, até que me aparece um caso singular, que vinha do ar, em que um juiz de execução penal, forte na dogmática constitucional que nós ensinamos, dizia: a decisão do Supremo foi uma decisão inter partes. E, portanto, navegantes presos em execução, não me peçam progressão de regime do que não vou dar. Entendo que a decisão do Supremo só vale para o caso. Quem quiser que vá à justiça. A Defensoria Pública, ciosa da defesa dos direitos e garantias dessas pessoas, vem ao Supremo com uma reclamação, dizendo que a decisão do Supremo estava sendo violada. Claro que para caber a reclamação, como sabem vocês, teríamos que interpretar que esta decisão teria eficácia geral. Mas, em princípio, ela não tinha. Não obstante, eu concedi a liminar, mandando que ele examinasse os pedidos de progressão do regime. E sustentei, então, no despacho, essa tese de que, como a interpretação que nós demos à fórmula do Senado, na Constituição de Estado, na Constituição de 88, estava caduca. Que nós deveríamos entender a fórmula do Senado como apenas um direito do Senado de publicar, talvez um dever de publicar, mas que a falta de publicidade não retirava a eficácia erga omnes da nossa decisão. Essa decisão durou um tempo enorme. De pontos de vista, muitos diziam que concordavam com a tese, mas precisava de haver mudança. O fato é que, quando essa questão foi decidida, já havia uma súmula vinculante dizendo que havia um direito à progressão do regime. Portanto, foi quase que tido como prejudicado. Posteriormente, nós tivemos um outro incidente em que afirmamos, de certa forma, essa tese. Foi um caso sobre esse tema aí esse mineral aí que faz as telhas, etermídia, amianto e coisa do tipo. Aí nós dissemos que talvez fosse despicienda a intervenção do Senado e que quando fizéssemos a comunicação, o Senado deveria tão somente dar mais publicidade à decisão. Acho que isso é fundamental. Considero que, de alguma forma, do ponto de vista processual constitucional, isto reforça o sistema de eficácia da nossa decisão e do sistema de proteção que queremos outorgar. Para finalizar, feito toda essa viagem, é muito curioso que, recentemente, nós tivemos, da relatoria do ministro Lewandowski, um caso interessantíssimo, em que se afirmou entre nós a possibilidade do habeas corpus coletivo. O habeas corpus, que, como eu disse, é a matriz do nosso sistema de processo constitucional, que depois deu ensejo ao mandato de segurança e que, ao depois, vai dar ensejo ao habeas data e ao mandado de injunção e ao mandado de segurança coletivo. Nós vamos construir um mandado de injunção coletivo. Tinha ficado, de certa forma, fora dessa ideia de coletivização. Eu me lembro que, certa feita,
eu disse aos colegas na turma que em algum momento nós daríamos um habeas corpus coletivo para esses casos que nos envergonham a todos, desses calabouços, dessas prisões com amontoados de pessoas. E o sujeito mandaria uma foto e nós diríamos: cumpra-se a ordem de soltura de toda essa gente que está presa em condições indignas. Mas fiz em tom de brincadeira. Depois um dia, algum tempo, meu filho disse: pai, eu estou estudando um habeas corpus coletivo no âmbito da defensoria para esse pessoal do Uber. É interessante. Eis que o ministro Lewandowski traz na nossa turma o tema do habeas corpus com base na lei para as mães gestantes e lactantes. E o tribunal, então, consagra, acredito, de maneira correta. E nós fazemos, então, essa viagem quase que de 360 graus, não é? Quer dizer, no início era o habeas corpus, no fim é o habeas corpus, essa construção mais recente que ainda está numa fase, diria eu, de experimentalismo constitucional. Em suma, julgo que já descansei bastante para uma noite de sexta-feira, mas espero ter feito pelo menos um panorama adequado do que vai em termos de processo constitucional no Brasil, pelo menos segundo a minha visão. Muito obrigado a todos por ouvir. Agradecemos a belíssima exposição feita pelo ministro Gilmar Mendes. Realmente, ministro, uma viagem na história, nos mostrando toda a origem das ações constitucionais, do direito processual constitucional, e uma viagem muito elucidativa pela sua objetividade, pela sua clareza, sempre costumeira de exposição. Parabéns, ministro. Foi muito proveitosa, sem dúvida alguma, a palestra que o senhor nos proporcionou nesta noite. Eu quero, nesse momento, convidar o professor Luiz Guilherme Marinoni para que faça a entrega ao ministro Gilmar Mendes do certificado de participação no nosso evento. E vou passar a palavra ao professor Luiz Guilherme Marinoni para que faça o encerramento do evento. Eu agradeço muito ao ministro Gilmar Mendes por participar aqui conosco e mais uma vez nos dar a honra de proferir a conferência de encerramento do nosso congresso, trazendo novamente todos os ensinamentos que estão na sua magnífica obra, curso de Direito Constitucional, e que na verdade construíram o processo constitucional entre nós e constitui, na verdade, o arcabouço com o qual nós, estudiosos do direito e doutrinadores e também advogados e hoje ministros do Supremo, trabalhamos. Eu agradeço também a participação de todos aqueles que estiveram no Congresso, palestrantes, aqueles que estão na mesa, em especial a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná, pela acolhida da nossa associação, e a todos aqueles que estão aqui presentes. Muito obrigado. Nossa,
sentam ali. Não, soldado. Vamos.